Queridos e queridas, belezinha? Bora para mais um videozinho, né? Como eu havia explicado um pouco no vídeo anterior sobre fatores de polinômios, né? E o zero, né, dos fatores, né? Tem a definição que o livro diz, que é suponha que P, ou seja, um P é um polinômio, né? Suponha que P seja um polinômio e T um número real, ou seja, tem um P polinômio, né? Eu tenho um polinômio P, né, que é um polinômio, e eu tenho um t, que é um número real. Né? Então, ele pertence aos números reais. Ok? Então, x menos t é denominado um fator do meu polinômio, né, p de x, do meu polinômio p de x. Se existir um polinômio g tal que p de x seja igual a x menos t, né, e ele pertença ao resto do polinômio de x. Então, ou seja, eu tenho um pedaço do meu polinômio, depois da fatoração do meu polinômio, que seja esse x menos t, que ele pode ser mais, inclusive. Né? Quando eu estou falando x, eu estou falando menos t, é o valor que ele vai subtrair de x, né? Seja através de uma soma, ou seja através de uma subtração, ao qual ele faça parte do meu polinômio. Então eu fatorei meu polinômio. Então ele vai ter partes dele, ao qual, se eu separar, eu ainda vou ter outro polinômio ao qual eu possa denominar. Então eu vou ter três partes de polinômios. Então eu peguei um polinômio de terceiro grau, de grau 3. Eu destrinchei ele, então eu vou ter três polinômios de grau 1. Então eu posso separar um polinômio de grau 1, um polinômio de grau 2, um polinômio de grau 3, seja lá o que for, e eu ainda posso separar o resto do meu polinômio, ao qual eu posso chamar ele de g de x. Quantos graus esse meu g de x vai ter? Dane-se, tá? Ele vai ter tantos graus, mas só que eu tenho aqui um número real, ok? Eu tenho um número real, e esse meu x pode subtrair desse t. Então eu vou ter tipo um pedaço dele, que vai ser de grau 1 e ele vai estar lá dentro do meu polinômio. Ele é um fator, ele é um pedaço do meu polinômio. Tá? E para isso eu vou falar aqui os outros exercícios. Eu tenho um polinômio de grau 2 aqui, tá? Eu tenho um polinômio de grau 4, para ser mais exato. Porque se eu multiplicar x por x, eu vou ter um polinômio de grau 2. Se eu multiplicar x ao quadrado por x ao quadrado, eu vou ter um polinômio de grau 4. Tá? Então, ó, explique por que x menos 2 é um fator de px. Então, assim, se eu verificar aqui o x menos 2, ele faz parte do meu fator, ele faz parte do meu polinômio. E ele é de acordo com a minha definição ali, que ele é um valor, né, ele é um valor menos um valor real. Então, eu poderia ter um 2,5 aqui no meio, poderia ter um 2,7, um menos 4,8, contanto que ele esteja dentro da reta dos reais, ele pode ser tanto positivo quanto pode ser negativo. Então, eu posso ter uma soma-subtração ali dentro, tá bom? Ele faz parte, ele é um fator do meu px, ele está aqui no meio. x2 ele está aqui no meio. Se eu tivesse, por exemplo, uma pergunta, explique por x menos 17, por exemplo, ele é um fator do meu polinômio? Não, porque ele nem mesmo está aqui dentro do meio. Ele nem mesmo está ali dentro do meu polinômio. Tá bom? Então, ele não faz parte do meu polinômio. Ele não faz parte. O x menos 17, que é o exemplo que eu estou dando. Já o x menos 2, ele é um fator de px, porque ele tem as características. Ele tem um valor real, né? E ele está subtraindo do meu x. A mesma coisa do x menos 5, que é a segunda questão que nós temos aqui. Explique por que x menos 5 é um fator de px. Ele está aqui dentro. E como que eu posso fazer outra definição aqui do x menos 2 ou do x menos 5? Por exemplo, eu tenho aqui esta operação. Eu vou só copiar, só para não ter que ficar escrevendo, tá? Porque minha letra em si é feia pra cacete. Eu vou colocar aqui embaixo, beleza? Eu vou responder a A e a B aqui. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso ter na A, né, que é o x menos 2, eu posso ter o x menos 2, e eu posso definir esse g de x, que eu coloquei aqui na frente, que o g de x nada mais é que um outro polinômio. Eu posso fazer uma outra função com outro polinômio, né, um outro polinômio de grau 2, de grau 3, seja lá o que for, e separar ele. Não se esqueçam, né, em questão de funções, se eu tenho uma função p multiplicando por uma função q de x,
é a mesma coisa que eu ter P de x vezes Q de x, concorda? Eu posso muito bem transformar o meu P de x no quê? Eu posso transformar ele em x menos 2. Ou eu posso transformar o meu P de x, eu posso transformar ele, por exemplo, em x menos 5. Eu posso criar uma função através de um pedaço do meu polinômio. Mesmo um polinômio de grau zero, eu posso transformar, por exemplo, a função de P de x em 5. Dane-se. Mas nessa questão, como nós estamos trabalhando com fatores, né, eu estou falando, partindo do pressuposto que vocês estão acompanhando todas as minhas aulas. Se vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, volte em vídeos anteriores que vocês vão entender. Pelo menos assim eu espero. Tá? Então, assim, nós estamos tratando de pedaços de polinômios. Beleza? Então, nós temos múltiplas multiplicações, né? Temos múltiplas, quando eu digo múltiplas, eu digo várias, múltiplas multiplicações de polinômios de graus menores para podermos chegar em polinômios de graus maiores. Então, como eu mostrei aqui, nós temos um polinômio de grau 4, só que aqui nós temos dois polinômios, né? É que eu falo empolgado porque eu estou começando a entender a matéria, aí eu falo mais empolgado ainda. Então, assim, eu tenho dois polinômios aqui de grau 1, ok? Porque eu tenho uma variável e essa variável é o que define meu polinômio, beleza? Assim, mesmo só tendo uma constante, por exemplo, um 5 ou 6, ele é um polinômio do mesmo jeito de grau 0. Mas eu estou partindo só dos polinômios de 1 para cima. Quando eu digo polinômio de 1 para cima, é que eu tenho uma variável aqui no meio. Neste caso, a variável que é a x, que é o valor que está entrando dentro da minha função. Tá? Então eu tenho aqui x menos 2, eu tenho um polinômio de grau 1, eu tenho x menos 5, que é um polinômio de grau 1, eu tenho x ao quadrado mais 1, que é um outro polinômio, só que ele é um polinômio de grau 2. Tá bom? Ele é um outro fator, ele é uma outra parte da minha função, só que ele é um polinômio de grau 2. Tá bom? Ele é uma outra parte. Agora, que nós estamos tratando aqui, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, tá vendo esse g de x? Aí você olha, cacete, que bosta é essa daqui que está aqui no meio? Né? Que eu não estou entendendo bulhufas nenhuma. Quer dizer que eu posso pegar este pedaço do meu polinômio, nós temos três partes de ali, polinômio de grau 1, polinômio de grau 1, polinômio de grau 2. Aqui, como está aqui embaixo. Vou fazer de verdinho aqui só para destacar. Polinômio de grau 1, polinômio de grau 1, polinômio de grau 2. O que eu posso fazer? Eu posso pegar, transformar o meu g de x aqui, né, que é o g maiúsculo neste caso, o g de x, eu posso transformar ele eu posso criar um polinômio diferente. Eu posso criar uma função que tenha um polinômio. Então aqui eu vou ter, por exemplo, x menos 5, x ao quadrado menos 1. Mais 1 neste caso, né? X ao quadrado mais 1. Ou no caso daqui de baixo, eu posso ter um polinômio g de x, ao qual ele seja x menos 2, neste caso, né? E x ao quadrado mais 1. Então eu tenho aqui esta parte. O que eu quero dizer? Quero dizer que na resposta A e na resposta B, explique por que x menos 1, menos 2 é um fator de px e por que x menos 5 é um fator de px. Porque eu posso separar o meu x menos 2 e ter o resto do meu polinômio à minha direita, ou à minha esquerda, a ordem dos fatores não altera o produto, a não ser que seja a não ser que tenha um negativo ali no meio, mas partindo que todos sejam positivos, né? Mas eu posso ter um x menos 5 e eu ter um outro polinômio, o resto do meu polinômio à minha direita. Tá bom? À direita da minha multiplicação, e eu não estou tratando aqui questão de sinais, tá? Então, ambos, partindo das coisas que foram definidas aqui, que é o x menos t e etc e tal, ele é um fator do meu polinômio, tá bom? Agora, quando a gente chega no c, a gente está falando assim, demonstre que 2 e 5 são zeros de P. Isso eu já havia explicado no vídeo anterior, mas eu ainda assim vou explicar neste vídeo. Quando nós estamos tratando de múltiplas multiplicações, contanto que ao longo dessas multiplicações você não tem uma soma, você não tem uma subtração ali no meio, se você tiver múltiplas, você tiver uma sucessão de multiplicações, que eu lembro o sinal do multiplicatório é este daqui, tá? Me perdoem se eu tiver errado, tá? Então, se você tiver múltiplas multiplicações, né? E você tem, sei lá, tipo, x mais 1, por exemplo, né? Aí você tem múltiplas multiplicações de x mais 1, x mais 2 e assim por diante, babá, né? Só que se você tiver múltiplas multiplicações e você tem um x aqui no meio, né? E assim por diante. Você tem um valor aqui no meio dessas múltiplas multiplicações.
ao qual esse valor vai ser zero, o resto das outras multiplicações vão ser zero. Por quê? Porque aqui você tem o caráter distributivo desse zero. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, vamos colocar um cálculo bem simples, tá? Desculpa estar destrinchando, mas é para ficar bem clara a situação. Então, se eu tenho, por exemplo, um x mais 2 mais menos 3, porque poderia ser simplesmente menos 1, mas eu estou colocando aqui só a critério de exemplo. Tá? Esse x aqui pode ser qualquer valor, que no fim das contas, eu vou acabar tendo um menos 1 no mínimo. Mesmo que seja zero, no mínimo eu vou ter um menos 1. Então eu vou ter aqui um x menos 1, por exemplo. No mínimo, se meu x for zero, eu vou ter um menos 1. Ok? Se eu colocar o x como 1, eu vou ter um 0. Se eu colocar o x como 2, eu vou ter 1. E assim sucessivamente. Se eu tiver um 3x aqui no meio, esse 3, esse múltiplo, ele somente é múltiplo em cima do meu x. Então, se o meu x for 0, no mínimo eu vou ter 1. Menos 1, desculpa. Se o meu x for 1, eu vou ter 2. Se meu x for 2, eu vou ter um 5. Se meu x for 3, eu vou ter um 8. E assim sucessivamente em cima da minha conta. Só que o problema, quando a gente tem este ponto aqui, porque eu estou inventando essa parte aqui, tá? Eu tenho duas multiplicações, então eu vou ter dois resultados diferentes. Em cima desses dois resultados diferentes, eu vou ter números diferentes que no fim das contas eles vão se multiplicar. O que eu quero dizer com isso? Se um desses fatores aqui for zero, ele acabar sendo zero por motivos, o resto das minhas multiplicações serão zero. Neste caso aqui eu só tenho dois pedaços, eu tenho duas multiplicações. Se uma dessas multiplicações for zero, o resultado final vai ser zero. Tanto faz se for da esquerda, tanto faz se for da direita, ou no caso de 2. Se eu tiver infinitas multiplicações aqui no meio, que não vão ser infinitas, mas enfim, beirando, tendendo ao infinito, se uma dessas multiplicações tiver um zero, o resultado final vai ser zero. Então, quando você está falando para demonstrar que 2 e 5 são zeros de P, nós temos que observar o quê? Nós temos que observar o nosso polinômio, que nós temos aqui, que eu vou copiar ele novamente. Né? Não vou copiar, não, vou falar em cima dele mesmo. Então, o que acontece? Se uma dessas partes do nosso polinômio for zero, o resto das operações de multiplicação serão zero. Então, aqui, se eu falar que 2, por que 2 é zero? Porque eu vou ter um 2. Eu vou subtrair 2. Neste pedaço aqui eu vou ter zero. Dane-se o que eu tiver dali para frente. Eu vou ter um zero. Se eu tiver se subir um 5 aqui, se eu passar um 5 como x, esse pedaço aqui vai ser zero. Dane-se que aqui vai dar, sei lá, 26, ou que aqui vai dar 3, por exemplo. É bem provável que eu espirre. E eu espirrei. E dane-se que vai ser algum outro resultado dentro das outras multiplicações. Ali eu tenho um zero, no fim das contas vai ser zero. Então aqui, demonstre que simples 2 e 5 são zero. Por quê? Vai ter 2, menos 2, vou ter um zero aqui. Se eu tiver um 5, eu vou ter um zero aqui. Exatamente isso. Demonstre P não tem zeros reais, exceto 2 e 5. O que acontece? Se eu tiver qualquer número diferente de 2 e de 5, né? Eu não vou ter um outro zero aqui. Porque assim, se eu tiver zero em qualquer outro, é lógico que existe uma definição um pouco mais complexa, né? Mas, enfim, eu vou fazer o exemplo doideira. Então, assim, se a gente analisar este pedaço, como a gente já viu, que 2 e 5 é zero, beleza? A gente pode ver que qualquer outro número que eu colocar aqui, só se for um 2 vai ser zero. Aqui, só se for um 5 vai ser zero. Já qualquer outro número que eu colocar aqui ao quadrado, né, não tem como ser zero. Mesmo que eu coloque qualquer número negativo ou qualquer número positivo aqui, essa terceira parte aqui, que é o que não zeraria com 2 e não zeraria com 5, né, ou algum outro valor, nunca vai ser igual a zero. Por quê? Eu não tenho uma soma, eu não consigo, dentro do meu x ao quadrado, ter um número negativo. Qualquer número, pelo menos na casa dos reais, tá? Que pertence aos números reais, não tem como eu ter um x, um valor
que elevado ao quadrado seja no mínimo menos 1. Tem que ser, neste caso, o x ao quadrado ele teria que ser igual a menos 1. Só que não existe número no campo no grupo dos reais, né, no conjunto dos números reais, que elevado ao quadrado ele seja negativo, quanto mais menos 1. Então, não tem como, exceto os números 2 e 5, pelo menos neste polinômio ao qual nós estamos trabalhando, que ele dê um resultado zero. Tá bom? Então, somente o 2 e o 5. Neste polinômio ao qual nós estamos trabalhando, não quer dizer que outros polinômios não existam com outros valores, mas neste polinômio ao qual nós estamos trabalhando, somente o 2 e somente o 5 vão dar o resultado zero. Por quê? Porque o terceiro fator que nós temos aqui, que é o x ao quadrado mais 1, essa terceira parte, não tem como ser zero. Não tem como o x ao quadrado mais 1 ser zero, porque não existe número, pelo menos no conjunto dos reais, ao qual elevado ao quadrado de menos 1. E é somente com 1 menos 1 nesse x ao quadrado que eu teria um zero. Beleza? Então só o 2 e 5 causam um zero no meu polinômio, pelo menos nesse polinômio ao qual a gente está trabalhando. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa pelo vídeo ser prolixo, mas eu queria deixar bem explicado essa parte. Beijos na bunda, até mais.